Agora chegou aquela hora do quadro tão esperado aqui da quinta-feira, aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta, é o Fala Defensor e está no ar. Olha, o Fala Defensor de hoje é muito importante, tá? Porque nós vivemos em uma sociedade bastante desigual e lidamos diariamente com o peso dessa desigualdade, muitas vezes refletida em uma sensação de abandono e impunidade. Hoje conversaremos com a defensora, a defensora pública, a doutora Letícia Silveira, que está conosco aqui via internet, já está no ar conosco aqui, doutora Letícia Silveira Sirig, tá? Sobre como funcionam os processos criminais e por que é que o julgamento e a atuação da defesa são imprescindíveis para a manutenção da justiça. É isso que a gente quer saber. Boa tarde, defensora, mais uma vez, seja bem-vinda aqui ao nosso Fala Defensor, nosso Fenômeno Fique Alerta, para falar sobre um assunto muito importante. E a primeira pergunta que eu quero fazer para a defensora, para a doutora, é o seguinte: quando a pessoa é citada em um processo criminal, quais as providências que devem ser tomadas imediatamente? Doutora, mais uma vez, bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos que nos assistem. É uma imensa satisfação estar... Wilson, está dando o microfone para vocês? Desculpa atrapalhar. Tá, então, eu estou dando retorno. Eu estou te ouvindo bem. Bom, pronto. Então, é uma imensa satisfação estar presente novamente no programa, certo? E poder abordar um assunto tão importante. Então, o direito de defesa é um direito assegurado a todos e a todas que respondem a um processo criminal, certo? Independentemente da gravidade do delito, de estarmos falando de um crime de grande repercussão ou não, certo? É uma garantia que a Constituição assegura. Então, respondendo a sua pergunta, uma vez que o acusado ou a acusada toma ciência da existência de um processo criminal, é necessário sim adotar algumas providências. Veja, é importante o diálogo entre o acusado e a acusada com quem fará a defesa. Então, seja o advogado que for constituído, que for escolhido por essa pessoa, ou mesmo a Defensoria Pública, para o caso de pessoas que não tenham condições financeiras, então, de contratar um advogado. Este diálogo irá fazer com que seja traçada a linha de defesa mais adequada. E aí eu não me refiro em relação à defesa que visa apenas e tão somente um resultado de absolvição lá ao final do processo, já que a justiça se garante, inclusive, em caso de condenação, a partir da aplicação de uma pena justa, nos termos da lei. Então, uma vez cientificado da existência deste processo, é necessário, então, que a pessoa contrate um advogado ou busque a Defensoria Pública, se for vulnerável, e leve ao conhecimento, então, da defesa técnica o rol de testemunhas, né? Então, pessoas que eventualmente presenciaram um caso ou que saibam de alguma situação que possa auxiliar no deslinde do processo, ou, enfim, apontem sistema de monitoração de vídeo monitoramento, de imagens, para que possa, então, ser realizada a requisição dessas imagens, enfim, para que as provas possam ser produzidas no processo. Em relação às testemunhas, é muito comum, Wilson, que as pessoas manifestem que as testemunhas não têm interesse em contribuir com a justiça. No entanto, se essas testemunhas realmente presenciaram o fato, é importante que levem, sim, o nome e endereço delas à defesa, para que elas, então, possam contribuir com a justiça. Muito bem, doutora Letícia, vamos lá, tem perguntas também feitas pelos nossos telespectadores, querem participar aqui do Fala Defensor com a doutora Letícia. Vamos ver então quem faz a pergunta, é o Maxwell Monteiro, doutora Letícia, ele faz a seguinte pergunta: doutora, como saber se respondo a um processo criminal? Como serei comunicado? Certo. A comunicação da existência de um processo criminal será feita por meio de um ato de citação. O oficial de justiça, então, pessoalmente, irá citar essa pessoa, irá entregar a ele uma cópia da denúncia. E aí ele tomará conta, aliás, tomará conhecimento de quais os fatos são imputados a ele.
Muito bem. Vamos então para a segunda pergunta. Então, pessoas que querem participar com a gente. Vamos ver quem faz a pergunta para a doutora Letícia. É o Lenir Santos. Ele pergunta o seguinte, doutora Letícia, sempre terei que recorrer a um advogado ou defensor público para me defender em um processo criminal, doutora? Wilson, é uma pergunta interessante, né? Se é um dever. Bem, eu entendo que é interessante, é importante que seja estabelecido esse diálogo, certo? Porque justamente irá colaborar para a efetividade da justiça. O que se deve ter em mente é que, por mais que o oficial de justiça certifique nos autos que aquela pessoa é economicamente vulnerável, que não tem condições de constituir advogado e que deverá ser assistido pela Defensoria Pública, o defensor público não tem contato com o réu. Então, é necessário que o réu ou a ré procure a Defensoria Pública e leve as provas de que tem conhecimento, inclusive para adequar a linha de defesa. Então, é sim importante que a pessoa que está sendo citada de um processo procure com a maior rapidez possível, até porque temos prazo para apresentação de resposta à acusação ou defesa prévia, né? Procure constituir o advogado ou procure a Defensoria Pública. Muito bem, vamos lá então para a terceira pergunta que fazem aqui os nossos telespectadores para a senhora, doutora Letícia. Quem faz a pergunta é a Cibele Ferreira. Ela pergunta, doutora Letícia, meu filho foi preso após cometer um crime. Como eu posso conseguir um defensor ou um advogado? Certo. No caso de uma prisão em flagrante ou prisão preventiva, a Defensoria Pública está à disposição dos familiares, né, para recebê-los e tomar as providências necessárias no processo. Em relação aos familiares, as condutas que eles podem adotar, inclusive, é levar documentos que comprovem condições pessoais deste assistido, como, por exemplo, se ele trabalha, levar cópia da carteira de trabalho, se ele possui filhos menores de 18 anos dependentes, levar cópia da certidão de nascimento, se estuda, o comprovante de matrícula, enfim, toda a documentação desta pessoa que possa auxiliar, então, nos pedidos pertinentes no processo. Muito bem. Doutora Letícia, eu quero agradecer mais uma vez aqui pela sua participação, pelas explicações importantes, dando aí esse caminho para as pessoas que precisarem, inclusive, ter aí esse auxílio administrativo, esse apoio da Defensoria e as orientações importantes que a senhora trouxe didaticamente para a gente aqui. Mais uma vez, muito obrigado. O espaço estará sempre à sua disposição. Muito boa tarde. Obrigada. Nós que agradecemos. Uma boa tarde a todos.